Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu irei falar sobre pH, pOH e solução tampão. Vou começar falando sobre o conceito de pH, pOH, concentração de H+, e concentração de OH-. O pH é o potencial hidrogeniônico presente em uma solução. Hidrogeniônico porque está falando de íons hidrogênio. Já o pOH é o potencial hidroxiliônico porque está falando de íons hidroxila. Então, a concentração de H+, é a concentração de íons hidrogênio presente em minha solução. E a concentração de OH-, que é a concentração de íons hidróxido em uma solução. Aqui temos a escala de pH e pOH e também a constante de equilíbrio iônico da água, que é representada por esse Kw, e ela é dada pela concentração do íons presente na água. Então, esse valor da constante de equilíbrio iônico da água, ela vai ser constante desde que a temperatura ela seja fixa. Se essa temperatura variar, esse Kw ele também vai variar. E a 25 graus Celsius, o valor desse Kw é de 10 elevado a menos 14. E o que vai acontecer se eu aumentar esse valor da concentração de H+? Vai diminuir a concentração de OH-, né? Então, esses valores eles vão ser inversamente proporcionais. Se um aumenta, o outro diminui. Aqui em cima temos a escala de pH e de pOH, onde a escala de pH ela vai variar de 0 a 14, e quando o pH é igual a 7, minha solução ela vai ser neutra. E quando esse pH é menor que 7, minha solução ela vai ser ácida. E quanto mais próximo de 0, maior vai ser essa acidez. Agora, quando o pH ele é maior que 7, a minha solução ela vai ser básica ou alcalina. E quanto mais próximo de 14, maior vai ser a minha basicidade. Observe que enquanto a escala de pH ela vai de 0 a 14, a escala de pOH vai ser invertida, ela vai de 14 até 0. Isso acontece porque essas escalas elas são complementares, e observe que se meu pH ele for de 4, o meu pOH ele vai ser de 10, porque a soma do meu pH mais o pOH vai ser sempre igual a 14. Então, se o meu pH ele tiver o valor de 8, o meu pH vai ser 6, porque 8 mais 6 é igual a 14. E através dessas equações, podemos calcular o pH, o pOH, a concentração de H+, e a concentração de OH-. Então, o pH ele vai ser calculado por essa equação, que é igual a menos log vezes a concentração de H+. O pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH-. E o H+, concentração de H+, vai ser igual a 10 elevado a menos pH. E a concentração de OH-, que é igual a 10 elevado a menos pOH. Lembrar sempre que o meu pH mais o meu pOH vai ser igual a 14. E aqui temos alguns exemplos para calcular o pH e o pH.
E nesse primeiro exemplo, é dado o valor da concentração de H+, que é igual a 10 a menos 8 mol por litro. E como foi dado o H+, usaremos a fórmula do pH. Então, basta a gente substituir esse valor, que é 10 a menos 8, no lugar da concentração de H+, ficando que o pH ele vai ser igual a menos log, então vai ser menos log de 10 a menos 8. E logo, esse valor do pH ele vai ser igual a 8, porque esse valor ele é o próprio expoente da base 10. Então, observe que aqui nós vamos ter menos log de 10 a menos 8. Então, esse menos 8 ele vai ser o nosso valor do pH. E se o nosso pH é igual a 8, o nosso pOH vai ser igual a 6, porque 8 mais 6 é igual a 14. Então, minha solução ela vai ser básica, pois o meu pH vai ser maior que 7. Aqui temos o valor da concentração de H+, igual a 10 elevado a menos 5. Então, basta a gente substituir na fórmula do pH, ficando que o meu pH vai ser igual a menos log de 10 a menos 5. Então, o valor do meu pH vai ser igual a 5 e o meu pOH vai ser igual a 9, porque 9 mais 5 é igual a 14. Então, minha solução ela vai ser ácida, porque o pH ele vai ser menor que 7. Aqui nesse outro exemplo, vamos ter o valor da concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 12 mol por litro. Logo, vamos ter que substituir este valor 10 a menos 12 no lugar da concentração de OH-, ficando igual a pOH igual a menos 10 a menos 12. Então, o valor do meu pOH vai ser igual a 12 e o meu pH é 2. Então, essa minha solução ela vai ser ácida, porque o pH é menor que 7. E nesse outro exemplo, o valor da concentração de OH- é 10 a menos 7. Vamos substituir aqui na fórmula do pOH, ficando que o pOH é igual a menos log de 10 a menos 7. E o valor do meu pOH vai ser igual a 7. E o valor do pH também vai ser igual a 7, porque 7 com 7, 14. Então, essa minha solução ela vai ser neutra, porque o pH vai ser igual a 7. E já nesses exemplos, a situação ela vai ser inversa. Aqui é dado o valor do pH e do pOH. E temos que encontrar o valor da concentração de H+ e o valor da concentração de OH-. Então, se o pH ele é igual a 4, o valor da concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 4 mol por litro. Nesse segundo exemplo, o valor do meu pH ele vai ser igual a 9. Então, o valor da concentração de H+ vai ser igual a 10 elevado a menos 9 mol por litro. Já nesse último exemplo, o valor do meu pOH vai ser igual a 11. Então, o valor da concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 11 mol por litro. Solução tampão. O que é a solução tampão, né? Então, a solução tampão é aquela que mantém praticamente inalterado o seu pH. Ela quase não vai sofrer alterações no seu potencial de hidrogênio quando ela é adicionada a uma pequena quantidade de um ácido forte ou de uma base forte, ou ainda quando ela sofre uma diluição. Então, as soluções tampões, ela possui grande importância nos processos biológicos. No nosso sangue, por exemplo,
ele é tamponado para manter o pH entre 7,37 e 7,44. Então, se eu não tiver a solução tampão, eu vou ter muita variação no pH. E existem vários tipos de solução tampão. Os mais comuns são formados por um ácido fraco e seu sal correspondente, ou entre uma base fraca e seu sal correspondente. Então, aqui nesses exemplos, eu vou ter um ácido e o seu sal, e aqui eu vou ter a base e o seu sal. Então, esses são exemplos de uma solução de como é formada a solução tampão. E aqui eu vou ter as equações que podemos utilizar para calcular o pH e o pOH de um tampão. Então, para um tampão ácido, vamos utilizar essa fórmula do pH igual a pKa mais o log do valor da concentração do sal dividido pelo valor da concentração do ácido. E para calcularmos o valor para calcularmos o pOH do tampão básico, vamos utilizar outra equação, que é o pOH igual ao pKb mais o log da concentração do sal dividido pela concentração da base. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado.